Fala, meu povo, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do O do Borogodó. Hoje com uma convidada maravilhosa com esse batom vermelho, um cenário novo. Estamos gravando de dia, que é uma coisa raríssima de se acontecer. Apesar de que você vai ver de noite que o horário de soltar o podcast vai ser o mesmo, né, Thalita? Exatamente. 8 da noite, toda segunda. Inclusive agora, estamos no Spotify. Gente, Tá maravilhoso. maravilhosos. Então vamos pra vinheta? Vinheta. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se dança todo mundo pode. Quando se dança todo mundo pode. Gente, a gente tá aqui com a Priscila. Priscila, seja muito bem-vinda. A gente tá muito feliz, né, Thalita? Estamos. Desde o Obrigada. primeiro dia a gente queria te chamar pra estar aqui. Então, Coisa boa. eu quero que você conta pra gente, com essa voz maravilhosa, quem é a Priscila? Nossa, essa pergunta é bem desafiadora, né? Anos de terapia para responder. E talvez não consiga. Não tem a resposta, Não, a gente é. tem respostas certas. Espero que não tenha uma resposta cristalizada, mas neste momento eu sou uma mulher que é dona de si mesma, Adoro. o do Borogodó, assim como vocês. Estou sempre entre mulheres maravilhosas, então eu estou muito confortável aqui com vocês, né? Meus projetos sempre envolvem as mulheres e o posicionamento das mulheres no mundo, né? Então, para mim é muito legal estar aqui nesse espaço. Eu sou essa pessoa, assim, que hoje eu consigo transmitir no visual também um pouco do que eu sou. Eu sou essa pessoa colorida, aberta, sociável, mas também muito séria, muito firme com o meu trabalho, com os meus projetos. E estou construindo o meu caminho, sabe? Sou madrinha de 2 crianças, um adolescente de 14. Pois é. E uma menininha de 4. Sou madrinha praticante, que afinal de contas, né, rede de apoio tá aí, Exato. né, a gente tem que ser... Não é ser só no No título, né? Não é só no título. Amo meus 2 afilhados. Sou mãe de pet, tenho a Frida. Gente, a Frida. Frida é o quê? Conta pra gente, é um cachorrinho, uma gatinha? É uma cachorrinha muito simpática. A Frida Conquista. é maravilhosa. Ela Eu não conquista conheço essa corações. Frida pessoalmente. É porque ela é uma coisinha muito fofa e ela sabe, cão é o... De pets também. Pois é. Mas em contrapartida do que a Frida tem de simpatia, o meu cachorro Alfred, ele tem de antipatia. Ele Errou no detesta nome, gente, amiga. ele não gosta de gente, ele não gosta de socializar. Imagina um Alfred social, assim, sociável. Não, o nome trouxe já veio a todo carga, entendeu? Ele vem pra cá, eu fico com medo de trazer ele pra cá. Eu falo, É igual a Tulipa, que é a nossa cachorrinha lá em casa. Cachorrinha não, que ela é enorme. Ela é uma cachorra hiper sociável, mas quando ela está na rua, ela não é a Tulipa, ela é a Dalgisa. a Dalgisa. A Dalgisa gosta de sentar no bar, conversar. A Dalgisa gosta de fazer uma caminhada na beirada do rio. Mas- A Dalgisa tem medo das capivaras. Jura? O Alfred avança. Aí ele pode morrer. Ele Ele avança pode capivaras. Quando a gente vai pra fazenda, ele avança todas as vacas, todos os bois. Ele corre atrás de todos os patos, tudo. Ele é um terror. A A Fridinha Dalgisa também, ela não gosta de bicho, não. Ela tem Não, certeza que ela é gente. A Tulipa, Ela tem, ela tem problema muito problema, assim, com fêmeas, assim. Eu já passei alguns apertos, então eu não saio pra passear com ela sozinha. Ela só obedece o Arthur, né? O Ela Arthur só que é o dono, de fato, assim, né? Então, é complicado. Ou se dá trabalho. Mas eu falo que a Frida tem mais amigos do que eu, gente. O povo vai lá em casa, fica amigo da Não tô Frida. julgando, mas você já tem Instagram próprio? Não. Não tem. Ela Eu não, devia ter, mas eu tenho que abrir o Instagram, porque a Ela é bichinha... uma persona. Ela então chega, pode a gente ter. chega na Ela casa é. da Priscila, ela leva os brinquedos pra você. Ah, ela é. leva os brinquedos, ela se joga no seu colo. Pois é. Ela Fui visitar uma prima minha que tá com neném, né? Aí ela tem uma Yorkshire, a Mini. Aí, de repente, a Mini, assim, ela é super renitentezinha também e tal, deu uma avançada em mim. Mas na hora que eu sentei, ela veio pedir carinho. Aí o Murilo, que tava no chão lá brincando, né, com os brinquedos dele, ele tá com 5 meses, fez 6. Aí ele já começou a gritar, tipo assim, ó, e eu aqui? Aí eu peguei o Murilo. Aí a Mini latiu pra mim, eu falei assim, gente, o que eu faço? Eu dou atenção tem pra que dar quem? atenção pra todo mundo. Dou atenção para quem? Não sei. Ô, Pri, agora a gente quer saber um pouco mais de você, empreendedora. Como é que é empreender hoje pra você? No tempo de mercado, quais são os desafios de você sair, né, de uma CLT, daquela segurança? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque eu acho que o desafio para cada pessoa é diferente. É diferente. É muito diferente. E assim, minha trajetória no empreendedorismo começou cedo. Eu me formei muito cedo também, né? Fiz faculdade antes de completar os 18, então formei com 21. E já durante a faculdade, eu já tinha ali os meus
meus primeiros clientes, né? E olha, gente, eu ainda tenho guardado a primeira proposta que eu fiz na vida para um cliente que eu prometia que eu ia gerenciar o MySpace dele, a página dele no Orkut. Assim, isso é antigo. É hora da propaganda! Hora do jabá! Não passe vontade, peça Fina Pizza, a pizza congelada mais saborosa de Juiz de Fora. Acesse o Instagram que aparece aí na sua tela, @FinaPizzaCongelada, e garanta já a sua. E tem promoção para o seu primeiro pedido. Basta você printar uma mordida gostosa e pedir a sua Fina Pizza. Garanta já um desconto que é o ó do Borogodó. Combo de 3 pizzas, isso mesmo, 3 pizzas por apenas R$90. É isso mesmo que você está ouvindo, cada pizza por apenas R$30. Fina Pizza, praticidade para todos os momentos. Promoção válida por tempo limitado. Detalhes pelo atendimento Fina Pizza. Orkut. Nossa, a Priscila entregou tudo aqui agora. Pois é, entreguei, saltou mais uma ruga aqui agora. Mas é isso. Oh, Jesus Cristo! Então eu sempre tive esse ímpeto, não na massa, vamos fazer, independente das oportunidades que as empresas já estabelecidas iam me trazer. Mas também vivi essa experiência, né? Eu fazia estágio em mais de um lugar, saí da faculdade já empregada, né? CLT numa empresa, e em paralelo eu levava os meus clientes. Era muito nova, né? Como eu disse, ali na faixa dos 20 anos, né? Eu conheci a tribo. Pois é, cabelos super vermelhos, era outra pessoa, né? Era muito mais rígida como natural, né? Muito mais matura. Tava aprendendo a ser gente ainda, né? Então, fui aprendendo muita coisa durante a minha trajetória. Então, fui avançando, trabalhei com a Betânia, né? A gente fazia plantão de rádio, de futebol. Fazíamos na Rádio AM, né? Na Rádio AM, era a gente na cobria. Solar AM. Isso. E naquela época, eu já trabalhava como coordenadora do setor, cheguei lá. Você já era coordenadora de marketing. Ela causou o dia que ela virou e falou assim, nós temos que acabar com o Facebook e fazer uma página. O Facebook agora tem que ser página para empresas, não pode ser um perfil. Pois é. Nossa, achei que ela ia morrer lá dentro. Foi a revolução. Mas, gente, é muito engraçado isso, porque eu já contei isso pra Priscila, que eu era estagiária ainda, e aí um dia o meu ex-chefe falou, a gente vai lá era Tribuna? Não, era alguma rádio também. Se for onde a Priscila tava, era Solar. Era Solar. E aí eu acho que era... E aí ele fez, olha, agora você vai tomar conta dessa conta, e aí a sua conexão é a Priscila. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Porque eu era muito nova, assim, eu não tinha experiência. E aí eu lembro que a especificidade da época era ter um aplicativo dentro da página que conseguisse escutar a rádio. E lá na agência era a primeira que a gente ia fazer isso. E eu entrei em desespero, assim, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou ter essa mulher? Né? Porque assim, e realmente a Priscila trazia todas as novidades desse setor. E eu lembro que nós somos eu acho assim, lá na rádio. Nós fomos uma das primeiras aqui em Juiz de... Não a primeira, não vou falar que foi a primeira, foi uma das. Veio muito... e assim... Foi muito incipiente mesmo. E eu lembro de eu falar, que eu falava assim, eu tinha algumas pessoas em Juiz de Fora que eu admirava muito, desde a época da faculdade, e a Priscila era essa Quem pessoa, sou eu, né? gente? Maravilhosa. Não, eu olhava e eu falava assim, gente, a Priscila é muito, muito foda, sabe? E aí depois, anos depois, a gente se torna amiga de, tipo, ir na casa, tomar cerveja juntos, e aí um dia eu contei isso, né? Foi. Priscila. Mas eu acho, assim, o fato de eu ter visto a briga, tá, Priscila? Foi a luta da Priscila em fazer o marketing dentro da rádio acontecer. Ela ali batendo de frente com um monte de homem. Sim. Porque tinham muitos homens à frente. E ela tinha que se fazer, né? Posicionar ali e explicar o que ela realmente estava estudando pra fazer. Não tá tirando das orelhas. E eu sei que isso me deu muita bagagem pra eu fazer a mesma coisa. Sim. Olha que maravilha, muito legal ouvir isso. Você inspirou a gente, olha só. É verdade. Você vê, porque na época você era bem nova. Sim, eu era muito jovem ainda, mas tem algumas coisas que vêm da personalidade, da construção que a gente tem, né? Eu sempre fui tupetuda mesmo, assim, vou falar a verdade. Eu sempre fui cara de pau tupetuda, que tem a ver com o meu perfil, né? De ser um pouco idealista, né? Eu sou ligada à tecnologia, à tendência, ao que vem em seguida, né?
E eu me coloco nessa posição de fazer parte da transformação, sabe? Eu não me contento com a forma como as coisas sempre foram feitas. O sempre foi assim, sempre vai ser. Desculpa, não vou ser Gabriela aqui, não dá. Eu já falei, vamos cortar a síndrome de Gabriela. Não, pois é, gente, não dá. Só que isso exige coragem, exige assumir risco. Imagina num contexto desse, num ciclo de comunicação super tradicional. Não eram só homens, né? Homens muito bem estabelecidos com 30 anos de carreira. Pessoas ali. É um grupo, né? Tá bom? E aí, assim, o que eu percebo, eu vejo que as pessoas têm uma síndrome de Gabriela muito grande, parece que nos homens é maior, assim, Sim. né? Daquele negócio, tipo, mas sempre deu certo, assim, por que eu vou mudar? Por que eu vou fazer diferente, sabe? Não, deixa assim mesmo, tá tudo certo. Assim tá bom. Assim tá bom. Eu tenho uma frase que o Mário falou que é muito genial, que ele fala, depois que inventaram o tá bom, acabou. Ninguém mais quer buscar o novo, sabe? Eles têm, todo mundo tem muita dificuldade. Eu acho, mas aí você tocou num ponto que eu observei, né, seguindo a trajetória ali, né, eu empreendi durante muito tempo e depois eu me tornei mentora de empreendedores, né. Eu acho que tem a ver com a minha missão, que é essa coisa de abrir caminho, sabe, e às vezes ajudar a pessoa a dar os pontinhos que ela mesma tem, sabe? E que não vê. E aí eu percebi muito isso na fase em que eu dava mentorias para empreendedores, no atendimento das mulheres e dos homens empreendedores. E aí foi muito nítido para mim, assim, os homens, ele quebra o negócio fazendo do jeito dele. São cabeça dura. As mulheres, elas têm um pouco mais de abertura, claro, isso tem a ver com o perfil comportamental também, pode variar dentro das mulheres também, tem algumas que são mais resistentes, outras mais abertas. Mas, em geral, as mulheres têm um pouco mais de flexibilidade para pelo menos se questionar com a provocação que eu tô levando e se propor a fazer um pouco diferente, mesmo que essa ideia venha de uma pessoa externa, Mas sabe? O que eu penso também, acho que isso também vai mudando. Assim, quando a gente é jovem, a gente tá cercada de amigas dentro de um quarto, conversando e pedindo opinião. Seja do namorado, seja da roupa que você vai sair, seja do sapato que você vai comprar, o penteado que você vai fazer. A gente não vê homem fazendo isso, né? Não, eles trocam menos. E aí, como eles têm menos referências e menos acesso a outros pontos de vista, a criatividade é um pouco mais limitada, a abertura para o novo é um pouco limitada. Sim. Então, assim, tem um pouco do impacto, sim, da questão de gênero. Tem a fase de vida, tem uma questão cultural, socioeconômica também envolvida para que as transformações aconteçam. E isso é interessante porque tem muita gente estudando sobre isso na área da inovação. Agora, mais recentemente, eu ganhei uma estrelinha nova, né, que é estudar a inovação, e eu fui trabalhar com inovação de base científica. Ai, que legal. Então, assim, depois ali da pandemia eu tive uma crise, não gosto mais de marketing é horrível. Não quero mais, 15 anos de carreira, não quero mais, não é isso. E aí surgiu essa oportunidade de eu trabalhar na área de inovação de base científica, que é você olhar para os cientistas que estão nas universidades e que estão baseados nas pesquisas deles, transformando isso em algo que o mercado consiga consumir, que é a lógica da inovação. E aí eu fui trabalhar numa instituição que fazia justamente esse meio de campo. Então, nessa instituição, a gente desenvolvia programas para capacitar cientistas para que eles desenvolvessem a mentalidade. O mercado de trabalho de forma exatamente. E que eles pudessem enxergar a pesquisa deles. Gente, muito desafiador. Assim, mas ao mesmo tempo, né, lidar com pessoas muito capacitadas e muito inteligentes nas suas áreas de origem, mas que tinham uma lacuna na comunicação, na visão de mercado. E aí, como eu já tinha alguns anos de experiência nisso, foi um casamento muito legal, porque eu aprendi muito com eles sobre a linguagem da academia, sobre a vivência no meio acadêmico, que era uma coisa que eu não tinha muito bem consolidada. Entender melhor esse perfil e, do outro lado, eu conseguia compartilhar com eles um pouco do que eu tinha aprendido. E aí a gente desenvolvia grandes programas de inovação no Brasil, assim, para capacitar esses cientistas. Isso é muito legal, é muito legal. Cara, e aí eu fiz, por exemplo, um programa só para, né, delinear aqui, um programa para o estado de São Paulo, que era um programa do Sebrae. O Sebrae contratou essa instituição que eu trabalhava para que a gente desenvolvesse e aplicasse o programa. Então, eu fazia um programa que era o cientista, Acelerando Cientistas, foi o nome que nós demos lá.
que eu ensinava o beabá do empreendedorismo, era online. A gente capacitou em 3 anos, foram quase 2.000 cientistas assim no estado. Gente, eu tô encantada. É apaixonante. É muito. É E é uma coisa apaixonante. que a gente não vê muito Não. no Brasil, a gente não fala sobre isso. A gente nem imagina, assim, de grosso modo, acho que as pessoas nem imaginam que tem cientistas se eu muito parar- potentes no Gente, país. Deixa eu parar pra incrível. pensar em startups. Apesar de já ter um tempo, bem antes da pandemia, assim, né? Que a gente acaba dividindo o mundo na O pandemia. mundo é antes e Mas depois. assim, ainda é difícil de algumas pessoas entenderem o que é uma startup. Aham. Uma aceleradora. As pessoas ainda ficam assim. Sim, Sim. são termos muito novos e que a gente também não tem um contato próximo Não. com isso, né? Então a gente tem dificuldade mesmo de entender como é. É verdade. E assim, esse programa foi muito legal porque eu aprendi fazendo, né? E aí eu fazia as duas pontas, porque ao mesmo tempo que eu aplicava esse programa, eu fazia um programa para quem já estava na outra ponta, quem já tinha uma startup baseada em ciência, que já estava rodando, e aí era um programa de conexão com o mercado. Então eu mapeava as grandes corporações brasileiras, entrava em contato com elas, mapeava os desafios de inovação que essas grandes corporações tinham, e depois eu e a equipe que trabalhava nesse programa, né, gente? E aí a gente ia para o mercado, captar essas startups que já existiam. Um cliente uma vez definiu muito bem, que era o cupido da inovação. Então, assim, a gente preparava a empresa, porque são 2 universos muito diferentes e que têm linguagem e tempos e movimentos muito diferentes. Então, eu precisava preparar essa empresa para conversar com esse perfil de startup e eu precisava preparar essa startup para falar a língua do mercado. E aí, assim, era incrível, porque a gente está falando sobre as pessoas que estão inventando novos materiais, que estão desenvolvendo a indústria e que estão... uma conexão dessa que dá certo impacta na economia brasileira frente aos outros países do mundo, assim. Na verdade. Realmente o impacto é muito grande. E aí foi quando eu percebi por que eu tinha talvez quebrado um pouco com o marketing, porque como eu lidava durante muitos anos com negócios locais, com pequenos empreendedores, muitas vezes tem um impacto e é um impacto relevante. Sim. Mas quando eu fui trabalhar na inovação e eu vi a potência da minha interferência Você abriu o leque, no mundo, né? Sim. aí eu falei, então talvez era isso que estava faltando, né? Eu preciso ver esse impacto do que eu estou fazendo no mundo, essa relevância do meu trabalho para que eu me motive também, sabe? Então foi incrível. E agora, assim, né, fechando esse assunto da inovação, Juiz de Fora tem um polo inovador muito importante. Sério? Sim. Hoje eu tenho um relacionamento próximo com o Moinho, por exemplo, que é uma instituição muito que se consolidou aqui, que é reconhecida hoje como um centro de inovação aqui. Então tenho essa parceria com eles e nesse momento eu estou desenvolvendo um projeto tecnológico para uma grande indústria. Claro que eu não vou abrir, né, detalhes para depois você vem contar pra gente, a gente vai saber, tá? para não abrir, né, questões de segredo ali da organização, mas estou intervindo junto com essa grande indústria aqui da região para desenvolver um projeto tecnológico para uma inovação lá, né, de um dos sistemas dessa indústria e de um plano de implantação de um centro de pesquisa e desenvolvimento dentro dessa organização. Isso é muito chique, né? Gente, Cara, É muita riqueza. Não, é muito. é muito rico, eu também acho muito chique. E é muito legal, porque como a gente está falando de inovação, muitas vezes você não tem um referencial, você precisa criar esse caminho. E é tudo sobre gente. No fim das contas, a gente está falando, claro, a gente precisa entender a técnica, as linguagens, as ferramentas, mas é muito sobre com a gestão dessas organizações, com esses outros atores do nosso ecossistema, de você criar esses relacionamentos e desenvolver essa visão também nas pessoas que estão envolvidas. Então, assim, eu estou gostando muito desse momento, eu gosto muito de trabalhar com isso, não abandonei o marketing, eu continuo tendo a minha agência. Não tem como, A gente que lida com marketing sabe quanto o marketing impacta numa empresa inteira. E depois no projeto também, né? E eu acho assim, depois que a gente vive o marketing, a gente consegue olhar e ver pontas soltas dentro de uma empresa que a pessoa que não tem noção de marketing não consegue ver.
o nosso campo de atuação dentro de uma empresa, ele amplia muito, porque você consegue comunicar em várias frentes diferentes, sabe? Não dá para não ser marketing. Mesmo que a gente queira, a gente não consegue. Não. Vira não automático, consegue. sabe? Pois é, e essa visão até do que é de fato ser um profissional de marketing, o impacto desse trabalho, ainda é bastante limitado, né? Eu acho que vocês estão aí na atuação, vocês veem isso. A gente ainda tende a associar o marketing a fazer apresentações bonitas, a fazer bons posts em rede social. Agora Instagram, layout. A vida virou, tipo, o marketing post do Instagram. As pessoas não enxergam o que realmente o marketing faz pela empresa. O marketing, ele não tá só no que é visto. Não. Ele tá principalmente lá dentro do que não é visto, tá dentro? Pois é. Cara, o marketing tem que estar alinhado com o financeiro, com o administrativo, com o que o dono pensa daquilo ali. Com os a funcionários, equipe, sim. Né? É através de uma estratégia de marketing que você vai ter, inclusive, a forma de falar com o seu Gente, cliente. a comunicação de marketing. Comunicação de marketing é só a pontinha do iceberg. Marketing é a visão estratégica, é saber ligar todos esses pontos e lembrar, né, que o básico do conhecimento de marketing, hoje em dia já evoluiu disso, mas o conhecimento mais rasteiro são os 4 Pzinhos lá, é preço, praça, produto e promoção. Promoção é só um. E os outros? E hoje a gente ainda tem pessoas, processos, tem mais um monte de P aí. 35 milhões de P aqui ainda. No meio. E assim, essa visão estratégica, muita gente pensa também, é só para grandes empresas. Não. Gente, eu trabalhei com pequenas empreendedoras e principalmente nessas mentorias, né, que eu trazia. Para mim ficava claro, a pessoa chega em mim muitas vezes falando assim, eu tô precisando divulgar o meu negócio. Tô precisando do Instagram. Eu faço 3 perguntas para ela sobre o cliente, sobre como funciona o negócio dela. Aí depois eu espelho isso para esses empreendedores, né? Olha, se eu fizer o marketing e der certo, eu te quebro. Porque se eu gerar uma demanda aqui do jeito que você está com esse funcionamento, com a falta de conhecimento do cliente que você tem, você vai quebrar. Então, foi aí que eu comecei a migrar de simplesmente fazer planejamento estratégico de marketing e entregar pronto, para fazer esse processo de mentoria. Então, eu explicava para a pessoa, olha, beleza, realmente o seu marketing precisa de atenção, mas você não chega num terreno tacando tijolo. Não. Você faz a fundação da casa primeiro, você faz o projeto, você entende. É muito comum isso. A gente ter que arrumar o atendimento antes de arrumar o marketing. Nossa! É muito comum. Muitas vezes, e até mais profundamente, assim. Em muitos negócios, quando eu chego, o próprio empreendedor, pela labuta do dia a dia, pelos desafios ali burocráticos, empreender no Brasil não é fácil, é muito desafiador. Às vezes a pessoa se desconecta do porquê que ela está fazendo aquilo ali. Perde o propósito inicial do negócio. E aí, um desconecta. Um dia falou isso pra mim. Numa época, eu vivo tendo crise existencial com os 35 milhões de negócio que eu tenho, né? Aí um dia eu falei pra ele, eu não quero mais ter helicóptero. Porque não tá bom, eu vivo não querendo mais ter helicóptero. Aí eu falo, não quero, nananana. Aí ele sentou comigo, assim, a gente tomando café, ele falou, qual que é o seu DNA na helicóptero? Aí eu falei, como assim? Ele falou, você só tá querendo fechar a helicóptero porque você se perdeu. Sim. É claro. Qual que é o seu DNA? Por que você começou a fazer crochê? E aí, é isso, a gente fica mergulhado no mundo, assim, do fazer, sabe? Mas eu quero agora pôr fogo no parquinho. Jesus, socorro. Eita. Obrigado, sou sogro. Por que você, Priscila, vê sobre a questão do marketing em Juiz de Fora? Assim, você acha que as pessoas estão fazendo mais do mesmo? O que você vê desse mercado aqui? Porque a sensação que eu, pelo menos, tenho é que a gente só tá entregando post de Instagram. Então, assim, antes de qualquer opinião, é importante frisar que eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas que atuam nessa área, porque a gente sabe que é muito desafiador, que é um trabalho educativo que a gente precisa muitas vezes trabalhar com o cliente. Uma área que é desvalorizada muitas vezes, então a gente sabe desse desafio, a gente tem pessoas muito boas aqui na nossa cidade que trabalham com isso, mas eu vejo realmente assim,
um pouco mais do mesmo. Venda de pacote de post, que a gente sabe que não é isso. E uma coisa que eu tenho visto muito nas negociações que eu entro é uma tendência a puxar a brasa para minha sardinha. Então, se eu tenho uma agência focada em digital, eu vou que é natural até, eu vou vender o que é a minha especialidade. E eu vejo muitas vezes que aquela especialidade ali não é de fato o que vai virar a chave daquele cliente. Então, eu até exemplifiquei isso esses dias com essa figura de linguagem, né? Se você está sentindo uma dor, com uma dificuldade no seu corpo, você não sabe direito o que é, você não vai no especialista, você vai no clínico geral para ele te avaliar, né? E aí ele vai te encaminhar para o especialista. Se você vai direto no gastro, a tendência desse profissional é fazer... Claro, ele vai sim ter uma visão do sistema todo, mas o foco dele vai estar naquilo ali e muitas vezes o seu problema não está ali. Ou seja, o caminho para você chegar na solução vai ser mais longo, porque ele vai... Até ele descobrir que não é ali, ele vai te passar para outra pessoa que vai fazer outro processo. E no marketing é a mesma coisa, assim. A pessoa, da ideia dela, fala, eu preciso de tal ação, tal tipo de coisa. Só que ela não fez uma análise. É um achismo, né? Então, assim, se você for procurar, né, assim... a pessoa, cada um entrega o que tem. Então, aí o cliente sai infeliz, falando que aquilo ali não funciona, que não é bom. Que não é bom, só que na verdade é só aquilo que ele só não precisava daquilo naquele momento. E aí isso gera uma desvalorização do mercado como um todo, porque aí a pessoa não sai falando que aquele não funciona, ela acha que marketing não funciona. Então, isso é um problema muito sério, que eu acho que a gente poderia se desenvolver um pouco mais nesse aspecto e até trabalhar um pouco mais em rede, sabe? Poxa, se eu sou especialista nesse ponto, eu tenho a capacidade de identificar que aquele cliente talvez tenha outros pontos a resolver antes de chegar aqui no que eu estou entregando. Poxa, eu tenho que ter um parceiro que atenda e que faça esse trabalho. Eu acho que todo mundo ganharia muito mais se a gente trabalhasse mais em rede, sabe? Mas eu acho bem complexo hoje as pessoas terem essa mentalidade. E as contas, né, Thalita? A conta tá ali, o boleto tá ali. Eu vou deixar o cliente embora, eu vou resolver com o que eu tenho. Exatamente. Só que não dá. E assim, hoje, fazendo uma estatística por alto aqui... Estatística da Priscila? Do Voices of My Head Institute. Mentira, porque é baseado na minha experiência. Ela tem valor, tô brincando, mas enfim... de 10 clientes que me procuram para fazer, por exemplo, trabalho de rede social. Todo mundo chega pelo que é Instagram. Chega, pedindo Instagram. Numa conversa de 15 minutos, 2 deles resolveriam com rede social. Os outros 8... Não. Tem um monte de outras estratégias, uma parcela deles precisa revisar os pilares do negócio, precisaria fazer esse processo que vai de uma reconexão, depois de reconhecer o seu cliente, porque eu tenho cliente que chega lá para mim, que tem às vezes uma empresa, um comércio, alguma coisa, há 15, 20 anos e acha que conhece bem o cliente, porque por ele conhecer as pessoas, ele acha que conhece o perfil. Ele não sabe nem o e não conhece. Dele, né? Não conhece. Ele não sabe qual é a classe média, ele não sabe quanto que aquela pessoa gasta, ela não sabe onde que aquelas pessoas moram. Não sabe. Não conhece a jornada do cliente. Quando a mistura nasceu, ela nasceu como mistura marketing. E aí eu comecei a ter um grande problema. As pessoas que chegavam para procurar o serviço da mistura, elas queriam marketing digital. Ponto. E aí, eu quero tráfego pago, eu quero rede social, eu quero isso. Eu falei, cara, a gente não é isso. Não é só isso, né, na verdade. E a ideia da mistura pequenininha é pra gente poder se misturar com o cliente. Ela falou assim, muda. Sai do marketing, vamos pra comunicação. Comunicar, né? É você tentar fazer o mais amplo. E faz diferença nisso. Porque realmente, a gente tem que ter... O primeiro momento com o cliente é você entender o negócio dele como um todo. Pra depois você conseguir afunilar. E aí, Priscila, assim, pra gente fechar esse assunto, que é uma coisa que eu vejo muito entre empreendedores, né? Pessoas que estão no mercado. Como que são as redes sociais para você, Priscila? Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Como que são essas questões?
Eu acho que o primeiro ponto é a gente lembrar que pessoas conectam com pessoas. Então, a rede social do empreendedor, ela tem um poder muito grande e muitas vezes ela suplanta a rede social do próprio negócio. Isso é importante de entender. O segundo ponto é que não adianta a gente querer estar em todas as redes e fazer uma porcaria de trabalho em cada uma. A gente, mais uma vez, precisa entender qual é o meu propósito, quem de fato é meu cliente, onde o meu cliente está e fazendo o quê. Porque muitas vezes as pessoas estão em mais de uma rede social e ela tem um objetivo diferente em cada uma dessas redes. Sim. Então, por isso que a gente precisa entender a jornada desse cliente e quais são os pontos de contato com a gente dentro dessa jornada, para a gente estabelecer uma boa estratégia em cada uma das redes sociais, para que a gente faça um trabalho consistente. Agora, mais uma vez, como eu estou sempre de olho no que vem em seguida, neste momento eu tenho consumido bastante conteúdo sobre TikTok. Essa questão dos vídeos rápidos, eles já vêm aí nos últimos anos, né, transformando a forma como a gente se comunica através das redes sociais. Sim. E eu comecei a me interessar por isso quando a gente teve aquele boom do Snapchat, vocês estão lembradas? Eu lembro do Snapchat, eu gostava. E era uma coisa super nova que realmente consolidou essa mudança de comunicação nas redes sociais. Na época, surpreendendo um total de 0 pessoas, eu rapidamente apliquei um treinamento né, para as empresas atuarem no Snapchat, e logo em seguida o Instagram começou a trabalhar o Reels, e quem já estava nessa trajetória estudando já chegou nos Reels um pouco mais preparado, né? Então eu gosto bastante disso. E aí com o TikTok, né? Gente, é outro universo, é outro mundo, e a gente precisa entender como se posicionar dentro desse novo canal, tá? Eu tenho estudado bastante sobre isso. E um ponto de estudo também que os próprios clientes me demandaram é o LinkedIn. Hoje, gente, eu tenho alguns clientes só de LinkedIn. Um universo paralelo. É um universo paralelo. Eu acho que o LinkedIn... É um profissional, né? Mas eu tenho uma dificuldade aí muito particular. Eu tenho muita dificuldade com o LinkedIn porque eu acho que é muita briga de ego. Supervalorização ao extremo do profissional. Assim, eu entendo, mercado, né, você tem que se fazer, você tem que se vender, tá tudo certo. Só que eu acho que pra gente que tá numa sociedade muito doente, com muitas crises de ansiedade, todo mundo tomando uns Rivotril, sabe? Eu tenho dificuldade de estar naquela rede, e eu acho que aquilo ali está piorando um pouco as pessoas, porque o profissional é muito importante. Quando você tá mal na vida pessoal, mas você é um ótimo profissional, aquilo ali, sabe, dá uma tampada, é meio que tampar o sol com a peneira. Então eu acho que o LinkedIn, ele vem com essa hipervalorização. Sim. Né? E eu tenho essa dificuldade de estar nessa plataforma. Mas eu já estive muito presente. Mas eu acho que é muito importante. Eu estive muito lá. Hoje em dia eu não mexo tanto, mas eu olho, assim, falar com vocês que eu não entro nos perfis, não dou uma olhada no que está acontecendo, os perfis que estão sendo, né, procurados mais, que tipo de profissional que a gente está precisando ter, sim, quais os tipos de especialização que as pessoas têm feito. Não, eu acho que é válido pra gente. Mas assim, eu não sou uma pessoa que alimenta o LinkedIn. Exatamente. Já eu, assim, trabalhando no mercado de inovação. Não tem como. E com o posicionamento que eu tenho hoje, para mim é uma rede essencial. Mas, né, olhando para ele como ferramenta de marketing, assim, para os trabalhos que eu tenho feito, gente, é uma potência. Sim. É uma potência. E quando a gente fala do famoso social selling, né? O LinkedIn é assim, um playground. A gente tem muito ferramental ali. E ali dentro, realmente, é um mundo à parte. O formato é diferente, as relações ali dentro são diferentes. A forma de vender ali também é. E eu acho que juntando uma mudança que está impactando em todas essas redes, tanto no TikTok também tem suas questões, mexe com a cabecinha da gente, sim. O LinkedIn, o próprio Instagram, que é a inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial está mudando muito a forma como a gente navega nas redes sociais, como a gente gera conteúdo e como a gente se relaciona mesmo, sabe?
É uma transformação que eu estou de olho, inclusive está nos meus planos, uma capacitação para empreendedores, porque assim, nos últimos 2 anos eu já venho utilizando as ferramentas de inteligência artificial e estudando sobre como usar isso a nosso favor sem engessar e parecer um robô, sabe? E, gente, os comandos corretos. Gente, ali. graças a Jesus que a gente tem pessoas igual a Priscila. Por que ela fica falando isso? Eu penso assim, Deus, onde começo? Eu procuro no Google, o que eu faço? Gente, eu faço crochê. Quando começa a fazer essas coisas, eu falo, eu só quero uma linhazinha, um negocinho, sabe? Aí eu fico pensando, gente, o mundo é muito diverso. Menina. Graças a Deus que existe. E assim, é muito doido, porque eu sou aquariana, né? E dizem que os aquarianos são, nossa, super tecnológicos. Eu falo, eu sou a aquariana menos tecnológica que tem. Gente, eu não consigo... eu ascendente daquelas... Não, eu ascendente, Mas entendeu? eu tenho assim, ascendente em aquário. Eu tenho esse ascendente mas aí. dizem que o aquariano tem 2 vertentes, né? O que é super tecnológico é aquele que é super raiz, assim. Você é raiz, e eu falo, gente, eu sou não, raiz. E eu fico pensando, gente, o mundo... Graças a Deus que o mundo é muito diverso, que existem pessoas igual a Priscila, assim. Porque eu falo... A inteligência artificial, eu falo, ai, meu Deus, eu tenho tanto medo, sabe? Amiga. A inteligência artificial pode tratar bem também. Eu fico pensando, e se isso torna um robô que vem aqui, sabe? Uns Amiga, negócios... Mas na hora Eu que acho que eu tô assistindo é muito louco. É. Tem muita coisa que a gente precisa refletir sobre a inteligência artificial e como ela impacta na nossa vida e no nosso trabalho. Mas hoje a forma de se trabalhar mudou por causa da inteligência artificial. E na hora que a gente consegue conectar os seus desafios dentro da sua vivência e do seu negócio com o ferramental que a gente tem hoje e isso consegue solucionar esses desafios que você tem, é muito interessante, assim, tem muitos usos que podem ser feitos, tanto com automação através de inteligência artificial hoje, impacta muito no seu atendimento, vendas, na parte de geração de estratégias, você desenhando um bom prompt, né? O que é o prompt? Sim. Que são os comandos que a gente dá para a inteligência artificial, que tem técnica para você gerar esses comandos, e de acordo com a forma como você gera esse comando, ele vai te gerar uma resposta adequada para o seu cenário. Então a gente consegue usar individualizada também. Individualizado. Né? A gente usa hoje dentro de um negócio ponta a ponta, mas a gente pode usar para o nosso desenvolvimento pessoal também. Aí agora vem o parêntese. Gente, hoje você consegue, por exemplo, gerar o seu mapa astral, a gente não estava falando do signo? Adoro! Você consegue. Eu quero. Você vai lá num site, gera o seu mapa astral, você sobe, por exemplo, no chat GPT, e você pode dar o prompt para ele fazer uma análise geral do seu mapa, para ele analisar um ponto específico do seu mapa, e você começa a conversar com o seu mapa astral e se autodescobrir através disso. Olha isso, gente. Porque ele não tem sentimento, né? Mas ele tem Mas ele tem uma conexão. Ele tem e a capacidade de conectar pontos que muitas vezes você não está visualizando. Sim. Então, eu acho que o grande segredo é você equilibrar, né? Você automatizar o grosso e o refinamento vem da sua experiência pessoal, vem do humano mesmo, né? Da inteligência humana que não pode faltar. Não fica de lado. Né? Então, gente, eu fiz isso, e aí eu fiz com o mapa astral, depois eu tinha uns arquivos de análise de perfil comportamental. Eu analisei qual tipo de melhor corte ficaria pra mim. Olha aí. Verdade. Gente, até isso. Verdade, gente. Até olha, isso. É muito Dá pra fazer genial. muita coisa. Não, eu acho genial. Essa que é a questão. Mas assim, eu não sou uma pessoa que... Se eu tiver que aprender sobre inteligência artificial ou como fazer cerâmica, eu vou querer fazer cerâmica. Entendeu? Mas é seu perfil. É meu né? perfil, assim. Mas eu acho extremamente gostoso de saber, sabe? De entender, de imaginar, de ver essas é uma possibilidades. Porque isso, gente, a gente tá fazendo parte da mudança. Sim. E aí, ainda bem que a gente tá em coletivo, porque aí você me dá a canequinha de cerâmica que você fizer e eu te ajudo a implementar a inteligência artificial. Olha só.
A gente vai fazer um curso aqui nos Rigdu, lancei aqui agora esse negócio aqui. Cerâmica com inteligência artificial. Eu acho. A gente faz um dia, a Priscila vem, lança o curso dela aqui. Pri. Lança, faz o curso aqui, lança aqui. No final, a gente faz o quê? Chopp com pinturinha de canequinha. E olha que legal. Olha só que um dos grandes benefícios da inteligência artificial é justamente ele economizar tempo que a gente gasta com tarefas repetitivas, chatas, para que a gente para que a gente tenha tempo livre para a gente ser humano, para as artes, para a gente se desenvolver. Então, assim, vamos usar o melhor que tem, né? Driblar os desafios que essas ferramentas todas trazem e vamos ser felizes, né, gente? Vamos ser felizes, ganhar dinheiro. Gente, vamos ser curso felizes. aqui, ó, com essa maravilhosa, já lancei, tá? Nem agenda tem, não sei nem se pode fazer isso, mas vou fazer. Tem, Gente, tá lançado. Ó, agora vamos lá. A conversa tá boa. A conversa tá uma delícia, Tá. tanto que já extrapolamos o nosso tempo aqui de produção, ó, um tempão. Então nós vamos ter uma parte 2 dessa conversa, porque Priscila, além de ser tudo isso como empreendedora, ela é cantora, né, gente? Então aguarde a parte 2. E agora eu agradeço, Pri, muito obrigada por ter estado aqui com a gente, por conversar com a gente, passar tanto conhecimento. Eu não imaginei que seria com tanto conhecimento assim, esse Meu Deus. bate-papo. Não, a gente poderia ficar aqui, ó. Horas sobre isso, até porque é a nossa área de atuação também, né? Sim. Eu espero que tenha sido enriquecedor para vocês. É isso, Pri. Ai, Vamos lá, a gente, Thalita faz o fechamento. obrigada. Gente, como é que é? Siga, compartilha, se inscreva no canal. Não, tipo Rodrigo Hilbert, tá? E, gente, Spotify, vamos lá. A gente tá aqui, ó. Segue a gente no YouTube. No gente. YouTube, se inscreve no canal, manda pros amigos, entendeu? Porque vocês apoiam um monte de influenciador aí que vocês nem conhecem. E eu quero saber por que não tá apoiando a gente, tá? É isso, beijo. Beijo. Obrigada. Valeu, Priscila. obrigada, gente.